Vamos continuar aqui. Ó, essa daqui é a parte 2. Se você está vendo esse primeiro vídeo aqui, volta e vê o primeiro, tá? Não sai pulando não. Parte 2 aqui é a segunda aula, é a segunda parte dessa sequência de aulas, são 3, tá? Então vamos continuar aqui a matéria aqui, a gente já está vendo o assunto de conteúdo e agora a gente vai entrar dentro de PA para um segundo tipo de termo, tá? Aqui eu estou falando de uma propriedade que pertence a qualquer PA, tá? Então, olha aqui, 3, 7, 11, 15, 19. Primeira pergunta, é uma PA? Responde aí. Sim, né? Por quê? Do 3 para o 7, soma 4, do 7 para o 11, soma 4, 11 por 15, soma 4, 15, 19, 4 também. Agora, presta atenção aqui todo mundo. Esse daqui, olha, é um termo central dessa minha PA. Esse termo central, ele é a média aritmética dos vizinhos dele. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 7 e somar com o 15, quanto que dá a soma 7 mais 15? 7 mais 15 vale 22. Metade de 22 é 11, tá? Então, o valor do meio aqui é a média aritmética dos termos. E isso não acontece só com os dois vizinhos dele. Qualquer dupla que estiver à mesma distância dele, funciona também. Então, olha para cá. Se eu pegar aqui o número 3 e olhar também para o 19, o 3 e o 19 estão à mesma distância do valor central. Tá? 2 casas para a esquerda e 2 para a direita. Tá? Então, 3 somado com 19 também é 22. A média, ou seja, 22 dividido por 2 dá 11. É o valor aqui do meio. Tá? Por que isso acontece? Acontece porque do 11 para chegar até o 15, eu tenho que somar uma razão aqui. Eu tenho que dar um salto para a direita. E o que acontece do 11 para ir para o 7? Eu estou dando um salto para trás. Se eu estou dando um salto para trás, eu tenho que subtrair uma razão aqui. Então, olha, daqui para cá, eu estou subtraindo 4. Então, esse valor tem 4 acima e esse valor tem 4 abaixo. Então, o 4 que somou aqui compensa o 4 que foi subtraído aqui. Por isso que, quando eu pego o 7 e somo com 15, vai dar o dobro do 11, né? Porque esse 4 que ganhou compensa o 4 que ele perdeu, tá? Isso ocorre com todos eles. Olha para cá, do 11 até o 19, somei 8. Por quê? São duas razões. E do 11, se eu voltar para o 3, subtrair 8 também, tá? Então, essa característica, ela não vale só para o valor do meio, ela vale para qualquer elemento que você pegue. Se você pegar o comecinho da minha PA aqui, olha para cá, o 7 não está no meio entre o 4 e o 11? Quanto que vale, entre o 3 e o 11? Então, pega o 3 e soma com 11, 14. Divide por 2, dá o 7 que está aqui no meio. Olha para o 15 aqui agora. Quanto que vale 11 somado com 19? 30. Divide ao meio, dá 15. Qualquer 3 elementos de uma PA, essa propriedade aqui, ela vai aparecer, tá? E isso me ajuda em quê? Principalmente em questões militares, que isso aqui cai pra caramba. Olha pra cá, 3 termos de uma PA. Se uma questão ela coloca uma PA em 3 termos, eu posso escrever assim, olha, que me ajuda. Eu inicio escrevendo o do meio, tá? Por quê? Pode vir alguém que fala assim, professor, eu posso fazer assim? Chamo esse de x, e esse vai ser x mais uma razão, e esse vai ser x mais 2 razões. Eu posso fazer isso? Pode, não está errado. Só que isso daqui não me ajuda tanto. Olha para cá, se eu começo a escrever pelo do meio, e eu chamo o do meio de x, qual vai ser o termo seguinte? Qual vai ser o próximo termo? É o x somado com uma razão. E qual vai ser o termo anterior? Quem é que vem antes dele? É igual a gente aqui do lado, olha. Do 11, volto para o 7, subtrair 4. Do 11, volto para o 3, subtrair 8. Então, se eu voltar uma casinha, eu vou simplesmente subtrair uma razão, tá? E esse tipo de escrita, ele me ajuda muito porque se eu somar os 3 termos aqui, somar esse e com esse. Se eu somar os 3, esse menos R vai acabar eliminando esse mais R. Então, vai ficar x mais x mais x, dá 3x. Então, olha, essa minha soma aqui em cima
ela vale 3x, tá? Porque o menos R elimina mais R. Vamos ver na prática como é que funciona aqui? Ó, 3 termos com cerca de 1PA somam 18. Qual é o valor do A2? Então, ó, vou esquematizar igualzinho ali em cima. 3 termos de 1PA somam 18. Quem é o A2? Vou chamar aqui de x, vou chamar aqui de x mais R e vou chamar aqui de x menos R. A soma desses três aqui, segundo o próprio enunciado, é 18. Então o que a gente faz? Soma isso daqui, esse somado com esse, vai dar o quê? 3x. Então, olha, 3x é igual a 18. Então, isso significa que o x ele vale 18 dividido para 3, que vai dar 6. Certo? Quem a pergunta? Qual é o valor do A2? O A2 é justamente esse, é o 6. Então, olha, esse elemento aqui, olha, ele vale 6. Agora estou te perguntando, e os outros dois? Quanto que vale o primeiro? Quanto que vale o terceiro? Com esse enunciado, é impossível responder, tá? O único valor que eu sei quanto que vale é o valor central, porque o valor do meio é sempre a média dos elementos. Então, o meio eu sei que vale 6. Agora, o que vem para cá e o que vem para cá, eu preciso da razão, e a questão não me informa isso. Então, para cada razão que você inventa, você vai ter uma PA diferente. Quer ver? Olha, pensa aí, chuta o número aí. 3. Então, se a minha razão é 3, o elemento do meio vale 6. O elemento da frente é só somar uma razão, ele vale 9. O elemento de trás é só subtrair uma razão, ele vale 3. Podem somar aqui. 3 com 6 dá 9, 9 com 9 dá 18. Bateu certinho. Professor, e se eu pensei na razão 4? Se você pensou na razão 4, o próximo elemento vai somar 4, ele vale 10. E o elemento anterior vai subtrair 4, ele vale 2. Podem somar aqui. 2 com 6 dá 18, com 10. Desculpa. 2 com 6 dá 8, com 10 dá 18. Bate certinho com o que está aqui. Então, existem infinitas sequências que somam 18, mas todas elas têm algo comum. O elemento do meio vale 6. Tá? Então, sem saber qual é a razão, o único que você encontrar é o do meio. Certo? Isso daqui me ajuda com outro tipo de problema. Aqui do lado. Soma de PA. Se eu tenho uma sequência aqui no quadro aqui, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Eu quero saber a soma. Eu podia somar na mão, isso aqui é pouquinho, dá para somar na mão. 3 com 5 dá 8, 8 com 7 dá 15, 15 com 9 dá 24, 24 com 11, 35, 35 com 13 dá 48. Se eu não souber errado, isso daqui dá 48 como soma. Só que se fosse uma PA muito maior, eu nem ia somar isso daqui e eu nem aconselho ninguém a somar também. Eu tenho que saber o seguinte, essa propriedade me ajuda em quê? Ali. Ajuda no seguinte, ó. Quanto que vai? Antes, a minha soma aqui deu quanto? 48. Para deixar aqui escrito, tá? E vamos comparar. Se eu pegar o primeiro elemento e somar com o último elemento, olha para cá. Quanto dá 3 somado com 13? Dá 16. Se eu pegar o segundo elemento e somar com o penúltimo elemento, dá quantos a soma? 5 mais 11, 16. Eu duvido vocês responderem quanto que vale o terceiro com o antepenúltimo. Se eu pegar isso daqui, vai dar quanto? Vai dar impressionantemente a soma de 16. Então, sempre que eu pego elementos que estão à mesma distância, eu vou conseguir a mesma soma, igualzinho aqui do lado. Por que isso acontece? Porque o 3 somado com 3 dá 16. Quando eu pego esses dois aqui, o 5 ele ganhou uma razão quando comparo com 3. Mas o 11 perdeu uma razão quando comparo com 13. Então, esse aqui ganhou uma razão, esse perdeu, dá a mesma coisa. Tá? Daqui para cá, ele ganhou mais uma razão, ele perdeu mais uma razão. Então, a soma dá exatamente a mesma. Lembra que a soma deu 48? Olha para cá. Quantas vezes o 16 apareceu? 3 vezes. Tá? Então, o 16 aparece 3 vezes. 16 vezes 3, 48. Então, as duplas aqui valem a mesma coisa.
E como é que eu tenho 6 elementos, significa que eu tenho 3 duplas. Se eu souber o valor de uma dupla, só somar todo mundo e resolve. Dupla. A ideia de dupla tem a ver com número par, não é? O número par que faz dupla. Professor, e se a minha PA for ímpar? Tá aqui, ó, funciona. Eu não vou matar ninguém aqui para ficar par. Ela também funciona. A mesma propriedade aparece aqui. Só tem só um detalhe. Se eu pegar o número 3 e somar com o número 11, dá 14. Se eu pegar o número... Desculpa, dá 14 aqui. Se eu pegar o número 5 e somar com o número 9, isso aqui vai dar 14. O problema fica no elemento do meio. Porque como aqui a minha PA ela é ímpar, então ela existe um cara que fica no meio, tá? Ali em cima é par. Então no meio não tem ninguém. Tem 2 que ficam no meio. Aqui tem um cara no meio. Esse cara que fica no meio, ele não tem dupla. Ele não tem um parceiro para chegar até o 14. Então esse cara aqui, ele vale metade da soma. Como as duplas valem 14, esse cara que está sozinho, ele vale metade. Metade de 14 é 7. Então é como se nessa sequência eu tenho 2 duplas e meia. Eu tenho 2 duplas e mais meia dupla. 2 e meia por quê? Porque a metade de 5 é 2,5. Tá? Então aqui embaixo eu tenho o meu esqueminha. Soma dos n termos de uma PA. Qualquer PA, qualquer uma. Para somar os n termos, nesse caso, para somar os 6 termos, o que eu faço? Pega o primeiro, que aqui é o número 3, por exemplo, soma com o último, que aqui é o número 13, por exemplo, lá, e vai dar quanto? Vai dar 16. Aí você multiplica pelo número de termos, que é 6, mas você fala, professor, está errado, porque eu não tenho que pegar o 16 e fazer vezes 6, porque eu formo duplas, né? Então são 3 duplas, por isso que no final você divide por 2. Tá? Professor, se for ímpar, funciona também. 3 somado com 11 vai dar o 14 aqui dentro. Aí você vai fazer vezes 5 e vai dividir por 2. Tá? A divisão aqui, ela vai, se for uma PA formada de números inteiros, a minha soma sempre vai ser inteira. Porque se, por exemplo, o n for ímpar, a soma vai ser par. Então você consegue dividir aqui. Tá? E isso aqui serve para qualquer PA. Eu posso somar qualquer PA com muita facilidade. Se uma questão pedir para você, não sei por qual motivo, somar do número 1 até o número 100, eu não preciso somar 1, 2, 3, 4 até o 100. É só pensar, pô, do 1 até o 100 é uma PA. É uma PA de razão 1. Pega o primeiro, soma com o último, vai dar 101. Se você pegar o número 2 e somar com 99, também dá 101. Aí você pensa, quantas vezes o 101 aparece? Quantas duplas existem do 1 até o 100? Tem 50 duplas. Pega esse valor, multiplica por 50. É o que está aqui. Tá? Vou colocar em prática agora? Questãozinha da apostila de vocês. Aqui no quadro, apostila impacto, página 93, questão 4. O enunciado é o seguinte, ó. Numa progressão de 51 termos, o 26º é 2. Então, eu tenho uma PA que vai do A1 até o A51. O elemento 26, ele vale 2. A pergunta pede a soma dos termos. Vamos lá, primeira coisa. Pegadinha número 1. O aluno pensa, opa, 51 termos, estou somando. Então, vai dar um número grande. 13 não pode, né? Tem 51, estou somando, 13 é pouco. 52 parece pouco, deve ser um daqui. Aí você vai e marca um desses grandões aqui. Cara, pensa um pouquinho. O elemento 26 vale 2. O elemento 26 ele vale 2. Então, se for uma PA crescente, os próximos vão aumentando, serão positivos. Só que os anteriores serão negativos. Tá? Então, não dá para resolver dessa maneira. Às vezes, a sua lógica não funciona se você não entender por trás do conceito aqui dentro. Aí pensa um pouquinho. 51 é um número par ou é um número ímpar? Ímpar, né? Então vai ser uma PA parecida com essa. É uma PA que vai ter um elemento no meio. Se eu tenho 51 termos, quem é o elemento do meio? Quem é o elemento central? 51 termos. O elemento do meio é o seguinte, ó. Aqui eu tenho 5 termos. Eu vou descobrir quem é o do meio. Quanto que vale 1 mais 5? 6. Divide por 2.
3, que é o do meio. Tá? Então, aqui do lado, eu tenho 51 termos. Eu tenho o primeiro, que é o A1, e eu tenho o último, que é o A51. Quem é o cara que vai ficar no meio aqui? Como é que a gente faz? 1 somado com 51, 52. Divide ao meio, 26. Então, o William do meio vale 26. E a questão, o que ela fez? Te falou quem é o 26º. Ela fala que ele vale 2. Agora eu quero que vocês recordem o nosso começo da aula. Está aqui no quadro ainda. Aqui eu tinha uma PA que a questão não me dava a razão. Só que eu consegui encontrar o valor do meio. Eu falei o quê? Existem infinitas PAs que tem a soma dando 18. Infinitas. Só que o que todas elas têm em comum? O N do meio é sempre o mesmo. Aqui muda, mas o do meio é sempre o mesmo. Essa questãozinha aqui, para quem tentou fazer sozinho, leu a questão, não encontrou a razão. Aí você, cara, sem a razão não sei fazer a conta. Sabe assim? Porque ela não dá a razão, então significa que essa PA ela tem um monte de formatos. Porém, o N do meio é sempre a mesma coisa. O N do meio sempre vale 2. Agora pensa comigo. Se o do meio vale 2, quanto que dá a soma do A1 com o A51? Vocês sabem. Por quê? Porque o cara do meio, ele vale metade da dupla. Então, se eu pegar o primeiro e somar com o último, dá 14. Aí é a mesma coisa. Se esse cara ele vale metade da dupla, o primeiro com o último tem que valer 4. Beleza, pessoal, descobri isso. E agora, o que eu faço? É só usar o que está aqui, tá? Porque dentro do parênteses, o primeiro mais o último vale 4. É só você preencher e acabou, tá? Então, como é que eu faço isso? A soma dos 51 termos é só você pegar o primeiro mais o 51, multiplicar pelo número de termos, que nesse caso é 51, e depois divide por 2. Quanto que dá o número de termos aqui? O número de termos aqui, 1 mais 51, vale 4. Tá? Então, isso daqui, olha, é simplesmente 4 vezes 51 dividido para 2. 51 vezes 4 dá 204. Dividido ao meio vai dar 102. Tá? Então, esse é o gabarito. Letra C. Certo? Na apostila tem mais exercícios. Podem treinar, podem fazer qualquer um que envolva soma e tenta sempre lembrar dessa propriedade, tá? Tá tudo aqui linkado. O que a gente aprendeu aqui, usamos na soma e conseguimos usar naquela questão, tá? Galera, falta uma aula ainda, assiste a segunda, tá? E obrigado por essa, tá? Valeu!